De novo na área, vamos continuar nossa videoaula sobre gerenciamento de risco. Essa videoaula tem várias partes, por quê? Porque mais ou menos eu estou fazendo um vídeo para cada uma delas, dessas ferramentas de gerenciamento de risco, porque elas têm um certo grau de complexidade e eu acho de repente mais fácil a gente ficar fazendo uma por uma para você ir visualizando também, tá bom? Então, no vídeo passado, no vídeo anterior, a gente falou sobre a identificação dos riscos e o registro deles. Eu usei primeiro aquela planilha do Excel, que eu vou disponibilizar para você, e também citei outros métodos, entre eles a espinha de peixe, que é uma das possibilidades de elaboração que eu peço lá no exercício da semana, tá bom? Então, se você vai fazer o exercício e caiu para você a elaboração da espinha de peixe, eu acho que vale a pena assistir aquela videoaula, tá bom? Bom, nessa daqui, aquela parte da videoaula. Agora, nessa parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre análise qualitativa de riscos, que também é um recurso que eu coloquei para você lá no Excel, porque eu acho que é mais fácil, de repente, para a gente preencher. Então, vamos dar uma olhada na planilha lá do Excel. Aqui na análise qualitativa, deixa eu apagar aqui também, né, que eu escrevi já algumas coisinhas, mas na análise qualitativa, a gente vai ter uma análise de fato que considera o impacto e a possibilidade de ocorrência de um evento, tá certo? Então, aqui, nessa primeira coluna, em azul, a gente tem a possibilidade de ocorrência do evento. E aqui, nas linhas, ou na linha vermelha, a gente tem o impacto desse evento. Então, como é que eu analiso essa ferramenta? Vamos dizer que eu coloque, de repente, que eu coloque um certo risco aqui. Vamos colocar aqui, ó, alagamento, tá? Se eu colocar o alagamento aqui nessa posição, eu vou dizer o que eu entendo a hora que eu leio essa planilha. Eu entendo que a possibilidade de ocorrência do alagamento é alta e que o impacto do alagamento é alto também. Se eu colocasse o alagamento, ao invés de colocar o alagamento aqui, eu colocasse aqui, essa outra posição, como que eu faria a leitura? Eu diria que a possibilidade de ocorrência do alagamento é muito alta, mas o impacto do alagamento é muito baixo. Em outras palavras, é muito fácil de acontecer um alagamento aqui, mas se acontecer, não vai me afetar muito. Essa é a leitura que eu faço dessa análise qualitativa, tá certo? Então, como é que eu posso preencher isso aqui? Como eu já fiz utilizando o registro de riscos, tá certo? Como é que eu posso trabalhar? Eu posso pegar todos os riscos que eu coloquei aqui, nessa segunda coluna, que é o evento, e colocar, e aí trazer todos esses riscos para essa planilha aqui. Então, se eu coloquei, por exemplo, vamos copiar, colar aqui, só para a gente não precisar ficar voltando. Eu coloquei alagamento, né? Aumento no preço de aluguel, estacionamento e circulação, todos esses que eu coloquei na planilha anterior, eu posso trazer para cá. Então, eu coloquei o alagamento, posso colocar aqui o estacionamento, posso colocar a circulação, posso colocar o aumento no preço do aluguel, o valor do aluguel, né? Tá aqui. Então, todos eles transferidos para essa planilha, então. Tá? Então, tudo aquilo que eu coloquei aqui, eu transferi para cá. Só que eu joguei de qualquer jeito? Não, não joguei de qualquer jeito. Eu fui olhando um por um deles, né, para ver em que lugar que eles se encaixavam. Então, colocar o preço do aluguel nessa posição aqui, dizer que o preço do aluguel tem uma alta possibilidade de ocorrência e o impacto muito alto na minha operação, é resultado de uma reflexão que foi feita. Aqui no exemplo eu coloquei de qualquer jeito, porque eu estava ali jogando, só para você ver como é que a gente faz a transferência das informações. Mas quando você vai fazer isso no gerenciamento de projeto, você precisa parar para pensar em cada um deles. Então não é simplesmente ir jogando. Então, por isso que a gente chama de análise qualitativa. Por quê? Porque eu vou ficar aí pensando quais são as possibilidades de ocorrência, quais são os impactos, mas isso vai muito do meu feeling, do meu conhecimento, da minha experiência. E aí, quanto mais pessoas para fazerem isso com você, melhor, porque aí são pessoas que vão agregar na análise, tá?
Então, aqui a gente tem também, olha, um tutorial de como utilizar a planilha. Então, primeiro, né, a planilha possui duas variáveis, que são a variável impacto, que eu já expliquei, que é essa da linha vermelha, e a variável possibilidade de ocorrência, que é da coluna azul. Classifique cada um dos eventos listados quanto a essas duas variáveis. Então, você vai ter que analisar preço do aluguel, o impacto do aumento do preço do aluguel. É muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo? Ah, é muito alto, então eu já sei que ele vai ficar aqui. Depois, classifique o evento dentro da planilha no local correspondente à classificação. Então, o impacto do preço do aluguel é muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo? Ah, é muito alto. Qual que é a possibilidade de ocorrência do aumento do aluguel? Ah, é muito alta. Então, eu vou posicioná-lo aqui. Muito alto com muito alto é esse quadradinho aqui. Se eu colocar o preço do aluguel aqui, eu vou dizer o seguinte, eu estou dizendo que qual que é a possibilidade de ocorrência do aumento do preço do aluguel? É muito baixa. E qual que é o impacto, qual que é o impacto do preço do aluguel na minha operação? É muito baixo. Qual é a possibilidade de ocorrência do preço do aluguel? É muito baixa também. É isso que eu estou fazendo. Só que cuidado, na hora que a gente está fazendo essa classificação, né, a gente também já está, de alguma forma, determinando as estratégias que serão realizadas. Então, para pensar muito bem onde você vai colocar, em qual dos quadradinhos você vai colocar cada um dos eventos. Ah, professor, em um quadradinho pode ter mais de um evento? Pode. Aqui a gente pode ter, por exemplo, o estacionamento e a circulação das pessoas. Tá? Tirar daqui, colocar lá. Aí aqui eu posso ter o alagamento e o preço do aluguel. Vou colocar aqui. Opa, fazer um som. Então, você pode ter em uma célula ou um quadradinho vários riscos acontecendo. Você pode até ter 10, 30, pode ser todos os riscos do seu projeto podem estar num único quadradinho, tá? Mas não, se isso acontecer, é bom você parar para pensar um pouco, porque não é desse jeito. Nem todos os riscos têm todas as características idênticas. Então, é preciso parar para pensar, refletir mesmo nessa análise qualitativa, que é onde você posiciona estes eventos, tá certo? Então, essa é a parte da análise qualitativa de risco. Por que eu falei que é importante, né, você fazer isso aí bem feito? Porque cada uma das etapas, digamos assim, das escalas que a gente utiliza para fazer a avaliação do risco, ela tem um significado para nós, né? Então, por exemplo, quando você classifica como muito alta a probabilidade de ocorrência, significa que é quase certo que vai acontecer. Então, tem muita causa que não depende de você, tem muito elemento externo que vai fazer o risco acontecer sem o teu controle, tá? É completamente diferente de você dizer que a causa, por exemplo, é que a possibilidade de ocorrência é baixa, né? Por quê? Porque é uma possibilidade, nesse caso aqui, a ocorrência é rara e ela só vai acontecer se um determinado conjunto de situações estiver presente ali, tá? Então, fazer essa análise crítica é fundamental para a gente determinar quais os riscos que a gente tem e qual é o impacto que eles têm para a gente poder se planejar. E aí, no planejamento, a gente tem que considerar aqui o seguinte, deixa eu ver, vou colocar minha imagem aqui. Considerar o seguinte, né? Pensando em termos de controle e previsibilidade dos riscos, que é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente vai entender que esses riscos eles podem assumir algumas condições, né? Então a gente vai ter aqueles riscos que são controláveis e previsíveis. Então aquilo que a gente consegue analisar, a gente consegue identificar e as causas elas podem ser tratadas, trabalhadas, né? Aqueles riscos incontroláveis e previsíveis, que é aquilo que a gente consegue identificar, consegue analisar, mas a gente não consegue tratar a causa, e aí vira um problema. E também os riscos incontroláveis e imprevisíveis, que são, na verdade, as incertezas, que é aquilo que a gente não consegue lidar, a gente não consegue cuidar, tá certo? Então, fazer análise qualitativa dos riscos é fazer essa reflexão que é muito importante para que o projeto ele tenha esse sucesso aí e outras etapas da análise do risco também sejam possíveis de ser realizadas, certo? Bom, vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer mais um vídeo sobre outra
parte aí da nossa análise de risco. Não me abandone, por favor. Até mais.